Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, muita paz é o que desejamos a todos que estão nesse instante sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro, porque iniciamos mais um Culto Cristão no Ar. E hoje, colaborando conosco, além de João Carlos, que também é responsável em preparar o programa, a nossa irmã Cléia Nonato e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Nós só queremos lembrar que no dia 10 de novembro, que é o segundo domingo de novembro, estaremos realizando mais um domingo especial, que é aquele evento que há mais de 20 anos a União Municipal Espírita de Nilópolis realiza lá no Recanto de Paz, que é aquela área de lazer situada na Avenida Manuel Duarte, 1457. Olá, ouvintes, é uma alegria estarmos aqui de novo e para preparar o nosso culto, para a nossa reflexão inicial, nós vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição de número 90, que tem como título Em Constante Renovação, e tem a ver com o tema de hoje que nós vamos estudar, que é o capítulo 4 do Evangelho. Então diz, inspirado numa frase que está numa carta de Paulo aos Efésios, diz o seguinte: renovai-vos no Espírito. Efésios 4, 23. E aí Emmanuel comenta: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam verdônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. E assim, Jesus, amorável Mestre, estamos iniciando mais um estudo do teu Evangelho à luz do Espiritismo, incentivando as famílias a terem não só o teu Evangelho, mas acima de tudo, ter o Senhor em seus corações. Te agradecemos esta oportunidade, agradecemos a nossa emissora também por abrir esse espaço para que possamos realizar este culto do Evangelho, que a tua paz possa se espargir por toda a humanidade, hoje e sempre. Então, como nós já adiantamos, nós vamos dar início hoje ao capítulo 4
do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai falar para nós sobre reencarnação, né? E Jesus, nosso mestre, não falou de forma explícita sobre reencarnação, porque talvez fosse confundir as pessoas daquela época ainda com a inteligência limitada. Nós, seres humanos, naquela época ainda com a inteligência muito limitada, né? Como foi o diálogo dele com Nicodemos, mas ele deixou implícito o conceito de reencarnação, que é o que o Kardec coloca nesse capítulo 4 aqui que nós vamos estudar. Então nós vamos iniciar aqui com 3 passagens de Jesus, que vão falar um pouquinho sobre isso. A primeira está nos evangelhos de Mateus e de Marcos e diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que é que vem trazer essa primeira passagem aqui? Que pelo menos aqueles discípulos ali de Jesus já sabiam da possibilidade da reencarnação, né? Porque se uns dizem que Jesus é Elias, outros que é João Batista, outros que Jesus seria Jeremias, né? Eles estão dizendo que esses espíritos, né, que já haviam desencarnado poderiam ter renascido como Jesus, né? O único conceito que não estaria dentro do que a gente entende como reencarnação é João Batista, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus, né? Eles conviveram na mesma época, inclusive eram primos, né? Então não teria como Jesus ser a reencarnação de João Batista, né? Porque eles estavam vivos na mesma época. Ele morreu assim no comecinho do apostolado de Jesus. E é interessante que Jesus, quando pergunta quem diz que eu sou, ele não estava perguntando diretamente aos discípulos, estava fazendo uma pergunta para os discípulos de o que o povo dizia quem era ele, né? Então, não é só os apóstolos, até o próprio povo tinha já essa noção de retornar ao corpo. É lógico que de uma forma um pouco distorcida, mas essa ideia de retorno era comum na crença dos judeus. E aí vamos ler mais um trechinho aqui da Bíblia, né, do Novo Testamento, para a gente continuar desenvolvendo o assunto aqui. O segundo texto está em Marcos e está em Lucas. Diz o seguinte: Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitaria entre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo, né? Então aqui tem esse conceito um pouco confuso de que o João Batista, que tinha acabado de morrer, poderia voltar sobre alguém que já estava vivo, né? Então, que espírito estaria habitando Jesus antes de João Batista morrer, né? Nesse ponto aqui é que há uma certa confusão, mas a ideia de que um espírito de alguém que já morreu poderia habitar em outro corpo já existia nesta época. E aí que no final diz que Herodes tinha vontade de conhecer Jesus, de ver, né? Isso só aconteceu quando Jesus é preso, né? E levado à presença dele, né? E que ele também não fez nada e devolveu para Pilatos resolver o problema. Lembrando que na época do nascimento de Jesus já havia a profecia, né, de que haveria um novo rei em Israel. E aí houve aquela
tentativa de se matar todos os recém-nascidos, né? E Jesus, recém-nascido, teve que fugir para o Egito com Maria e José para que não fosse morto ali pelos soldados de Herodes. E a terceira passagem também foi narrada, né, por Mateus e por Marcos. E essa aqui é bastante interessante, né, porque está entre aspas. Né, após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que diz os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então a gente observa aqui que a coisa está bastante clara, né? E foi a conclusão dos próprios discípulos, dos apóstolos, os 12, quando Jesus falava que Elias já tinha vindo, e eles concluíram que essa nova vida desse Espírito tinha sido com João Batista. E Jesus não falou em nenhum momento o nome de João Batista, né? Foi uma conclusão dos próprios Espíritos, né? Só para relembrar essa passagem da transfiguração, que começa citando aqui, Jesus está na presença de poucos apóstolos, né? E ao lado dele aparecem 2 espíritos, Moisés e Elias, né? Então, após a materialização desses 2 espíritos, e junto com eles ocorre a transfiguração de Jesus, ou seja, ele resplandece em luz, né, na presença desses 2 espíritos materializados, é que ocorre esse diálogo sobre Elias, né, porque Elias apareceu ali ao lado de Jesus junto com Moisés, né? E aí eles perguntam sobre Elias, e Jesus esclarece que Elias já voltou, que havia essa crença dos antigos hebreus que Elias voltaria, né? Então já tinham também essa crença na volta do Espírito, da reencarnação, né? Quando Jesus simplesmente diz que ele já voltou, os próprios apóstolos concluem que ele está falando de João Batista. Então essa é a passagem assim, que a gente pode dizer mais explícita sobre a reencarnação no Novo Testamento. Isso chama a atenção aqui, né, para essa pergunta aqui, né, que tem aqui, né? Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Né? Isso aí foi Malaquias que falou. Está lá no Velho Testamento, né? Quando esse profeta disse o seguinte: eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor. Né? Então, como realmente aconteceu, João Batista veio primeiro, porque era mais ou menos 6 meses mais velho que Jesus, e João começou a preparar o caminho para que Jesus pudesse desenvolver o seu messianato aqui na Terra. Só uma explicação para as pessoas entenderem essa sequência de informações, porque, né, desde lá do Velho Testamento, né, e Malaquias viveu cerca de 450 anos antes de Cristo, que desde aquela época já se falava na vinda do Messias. Exatamente. A gente percebe que o planejamento espiritual é muito mais longo do que o nosso, né? Ou seja, 400 anos antes, a vinda de Jesus à Terra já estava sendo preparada. Aí nós vamos convidar agora a nossa amiga Cleia para fazer a análise do primeiro item que Kardec coloca como título Ressurreição e Reencarnação. Vamos ao estudo da noite. O capítulo é o 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que
tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. O estudo do Evangelho nos mostra claramente quando se fala em reencarnação. Na época de Jesus, havia muita dúvida sobre o assunto. Os judeus acreditavam na reencarnação e davam o nome de ressurreição. Os saduceus já acreditavam com tudo acabado, com a morte. Já Kardec nos trouxe outro entendimento, através dos espíritos, que a reencarnação é um fato real. E com isso, nós espíritas aprendemos que é um fato real. Isto nos reconforta ao saber que podemos retornar através da reencarnação em outro corpo. É uma dádiva de Deus que nos dá a oportunidade de resgatarmos nossas dívidas e nos aprimorando espiritualmente. Paz a todos. Para encerrar o nosso programa, como sempre fazemos, nós vamos ler um poema de Mauro Augusto Amorim, que é um poeta especial lá de São Paulo, e está contido no livro O Evangelho em Poesias, que é uma publicação do Clube de Arte. Então diz nosso companheiro o seguinte: em João Batista viu-se Elias vestido, na transfiguração da alma em flor, filho de Zacarias, do pó vertido, vindo do céu, da paz do Criador. Anjo Gabriel fez luz ao esquecido, anunciando a volta ao precursor. O profeta do Cristo renascido, nova estrada coberta de amor. No batismo das águas e do Espírito, novo rio que se abria para o infinito. Também escrito
foi por Malaquias, a virtude encarna e o céu consente. Profetizando a vinda do Messias, a semente espargia novamente, mas duvidou na noite dos seus dias. Nicodemos ao Cristo tomou a frente, questionou nas suas próprias agonias a cordeira figura, o Deus presente. Respondeu Jesus à autoridade: duvidas da palavra e da verdade? Dizia Cristo do reino de seu Pai ao ministério, à época predita. A porta estreita nunca se distrai. A porta estreita, onde Deus habita, o vento do outro mundo sopra e vai. Já renasceu da fé quem acredita. A palavra é água limpa e cai, do Espírito Celeste que palpita, retirando do homem o seu véu. Nascendo novamente para o céu, ver além das estrelas e além mais, só quem nascer de novo em sua vida, reencontrando em sua alma outro cais, outro porto, outra luz, outra guarida, seja noite, seja dia, aonde vais? Que importa a fé a quem duvida? O Evangelho é a estrada dos iguais. Todos verão a Deus em outra lida. Importa o coração puro e singelo, feito um sol levantando de amarelo. Bonita a poesia do nosso companheiro, né? E bonita essa crença que nós temos na reencarnação. Então vamos convidar a todos a meditar conosco, a orar, a limpar os nossos pensamentos e assim deixarmos uma atmosfera mais calma, mais tranquila, que com certeza será benéfica para toda a humanidade. Senhor Jesus, aqui estamos em Teu nome, encerrando este programa, felizes com essa certeza da reencarnação, que nos fala da justiça de Deus e do seu amor por nós, que nos permite tantas oportunidades precisarmos de reparar nossos erros, de progredir ao nosso tempo, ao nosso ritmo. Fica conosco, Senhor, fica com cada ouvinte, fica em cada lar, fica com a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que nos traz a oportunidade de espalhar a mensagem de amor e de luz do Evangelho através do mundo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.